Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes. Saudações a todos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, ao versículo de número 25 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu e disse: Corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-se semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e ali tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai, e procedes tu de igual modo. Amém? Esse texto aqui, a mim parecer um texto bastante conhecido por todos nós, e também esta leitura, ela é uma leitura que está bastante no expositivo, seria fácil para que uma pessoa leia e ele possa compreender por só a leitura desse texto. Aqui nós vemos de princípio um homem, o intérprete da lei, que a qual chegou, fez uma pergunta para Jesus, Aqui nós vimos perguntas e respostas. Ele perguntou o que ele devia de fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus, mais que depressa também, Jesus fez outra pergunta para ele, porque era um meio que Jesus também, de muitas formas, ele respondia a alguns questionamentos, era com outras perguntas. E ele disse: Que está escrito na lei? Como o interpretas? Então, como este homem era um conhecedor da lei, nós vimos aqui que Jesus em seguida falou: como você interpreta isso aí? Aí ele deu a resposta imediatamente também, dizendo que amarás o Senhor teu Deus, E aqui ele conclui toda a lei nos 2 mandamentos praticamente, resumiu os 10 mandamentos em 2. E aqui quando ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus falou para ele: muito bem, você respondeu corretamente, tá certinho, faz isso e viverás. Aí entrou outra pergunta. A pergunta foi uma excelente pergunta, só que a intenção foi ruim. A intenção foi muito ruim quando ele perguntou: quem é o meu próximo?
porque ele fez isso querendo justificar-se a si mesmo. Então aqui eu encontro que a pergunta foi excelente, só que a intenção dessas perguntas que foi muito ruim. E aqui nós vemos Jesus fazendo aqui a parábola, dando uma explicação por parábola acerca, de um homem que estava de viagem. E aí nós vemos aqui que Jesus explicou muito bem quem era o próximo e quem foi, o homem que usou-se de misericórdia. E ao versículo 36, Jesus fala assim: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem respondeu imediatamente, falou: o que usou de misericórdia. E Jesus conclui tudo isso aqui dizendo assim: vai e procedes tu de igual modo. Aqui eu encontro aqui que a aplicação desse texto aqui é que muitas das vezes nós nos preocupamos muito somente com o conhecimento, e talvez não nos ocupamos ou preocupamos com a prática. Então eu diria que não importa talvez o quanto você sabe ou o quanto você conhece, mas sim importa o quanto nós o praticamos. Quando Jesus diz assim: vai e procede tu de igual modo, aí Jesus deu uma aplicação a qual sirva para nós. É o que Jesus espera de nós, que nós o praticamos aquilo que nós o sabemos, porque quer um intérprete da lei, um homem conhecedor, certo? E Jesus, no momento Jesus disse para ele, corretamente, você fez uma interpretação corretamente, respondeu corretamente, faz isso e viverás. Entende? Então aqui nós vemos que o mais importante de tudo é que nós venhamos a praticar. Talvez conhecer muito, sim, se faz necessário, mas se você não praticar, é a mesma coisa você não conhecer nada. Então não importa o quanto você conhece, o quanto você sabe, mas sim importa o quanto você pratica. Entende? Então aqui Jesus concluiu esse texto dizendo: vai e procede igual modo. Então, que nesta manhã nós venhamos a meditar qual é a quantidade de conhecimento que nós temos, mas também qual é a quantidade que estamos colocando em prática. Entende? Qual é a quantidade que estamos colocando em prática? Esse texto aqui, volto a repetir, esse texto aqui é um texto que está no expositivo. Não é difícil de nós entender ele ao ler, ao meditar nesse texto. Não é difícil. E assim, em várias partes da Bíblia, está cheio de textos a qual vem já se explicando. E eu concluo também dizendo, mais uma vez, vamos sim procurar saber, conhecer. Temos sim de fazer isso, temos. Só que mais importante do que conhecer e saber é praticar. Porque se você conhece muito, sabe muito, mas não pratica, e eu creio que vai entrar o que diz lá em Tiago, o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 22, que quando nós conhecemos e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Amém? Não seja somente ouvidor, mas sim praticador. Que Deus nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá esse impulso, de querer conhecer e, mais do que tudo, praticar. Que nós venhamos praticar a palavra. Pede Deus força nesse dia, pede Deus graça nesse dia para poder praticar a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dá, todas as habilidades necessárias para que nós venhamos pôr em prática, colocar em prática,
né? Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos, que o Espírito Santo de Deus nos capacita dia após dia para poder praticar esta palavra. E assim nós vamos ter a vida eterna, porque o questionamento aqui, tudo era em torno de como eu ia ser salvo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, tenha você um bom dia.